Vamos falar agora, então, olá a todos, vamos falar da anatomia do pescoço, então, agora com compartimento visceral ainda, especificamente da traqueia. Então, a traqueia está envolta nesse compartimento visceral, pela fáscia pré-traqueal, leva esse nome justamente por estar muito íntima a traqueia, tá? Nessa imagem é claro isso, né? Então, vejam ela aqui, a fáscia pré-traqueal envolvendo a traqueia e envolvendo o compartimento visceral. Bom, a traqueia, na realidade, ela faz parte desse esqueleto cartilaginoso da região cervical, fica situada anteriormente ao esôfago, né, mantém uma relação, então, do eixo da linha média com o esôfago e coluna cervical, então, ela apresenta esse eixo situado, então, anteriormente ao esôfago e mais anteriormente ainda a essa coluna vertebral cervical, tá? Então, ela apresenta uma porção cervical e uma porção torácica. Essa porção cervical, então, alguns poucos anéis, né? E essa traqueia, ela apresenta alguns anéis que são incompletos, né? São anéis cartilaginosos, incompletos, lembrando a letra C, né? Onde ele é aberto posteriormente, aberto na área de cartilagem, mas é preenchido por músculo traqueal em toda a sua extensão. Então, ela mantém aqui, gente, um tubo, né? Cartilaginoso, pérvio para que o ar passe e por diferença de pressão e no movimento da mecânica respiratória e não ocorra o colabamento, né? Então, por isso, esses anéis cartilaginosos mantêm uma estrutura rígida, né? São sobrepostos e presos entre eles por ligamentos traqueais, tecido conjuntivo fibroso, né? No seu exterior, então, eu tenho aí uma fáscia revestindo, então, que é a pré-traqueal, a lâmina da fáscia profunda, e vejam que lateralmente ela vai ser penetrada por alguns ramos arteriais, então isso é imprescindível para os procedimentos de traqueotomia dos pacientes, tá? E também a traqueia, a partir desse plano agora, ela também, essa íntima relação com o esôfago, é importante, então, comentar sobre as fístulas traqueoesofágicas, né? Lembrando que, embriologicamente, então, a traqueia, ela nasce, né? Todo o sistema respiratório nasce de um brotamento que acontece do embrião. O embrião, ele tem lá, desde a boca, o estomodeu, né? E o proctodeu. De estomodeu a proctodeu tem um grande tubo, que é o intestino primitivo. Esse intestino, ele é, então, anterior ou superior, como alguns autores trazem uma variação na literatura, médio e inferior. Então, desse intestino superior, ele vai dar origem a um brotamento, né? Então, imagina uma invaginação desse intestino anterior, mediana, e que, por sua vez, depois vai se bifurcando. Então, dando origem, então, ao broto laringotraqueal, tá? Sai desse intestino primitivo. E quando ocorre essa projeção, vai se desenvolvendo em sentido cranial, no seu eixo, né, crânio-caudal, e a traqueia, assim como a laringe e os pulmões, ela acaba ficando em íntimo contato com quem? Com o intestino primitivo, né, que deu a origem. Esse intestino primitivo, nesse segmento, vai ser o esôfago, e depois, geralmente, acontece a apoptose de algumas células, separando a parede anterior do esôfago da parede posterior da traqueia, na realidade, do músculo, que é o músculo traqueal. Então, quando isso ocorre, uma apoptose aumentada, eu posso ter uma fístula traqueoesofágica. Tá? Então, essa imagem anterior aqui, a gente, só para representar, mais uma vez, então, a disposição desses anéis, lembrando os corpos vertebrais, né? E, então, ela fica fixa aqui, gente, ela fica fixa por essas lâminas da fáscia, né? Lembrando que a fáscia é superficial, vai ter uma fáscia profunda. Então, a fáscia superficial envolve todo o anel aqui desse quadrilátero do pescoço, e a profunda também. Então, essas fáscias e os músculos acabam fixando a coluna, tá? A traqueia, então, tem essa porção cervical aqui, de C6 até T1 é o limite dela, tá? Então, é C6 a T1, eu tenho aí 2 vértebras praticamente, e eu tenho a porção interna, que é de T1 a T4, o disco intervertebral de T4 e T5, que seria na altura do ângulo de Louis, o ângulo external aqui, onde eu separo, então, o mediastino superior do inferior. Então, a traqueia, ela está na porção cervical,
e no mediastino superior, tá? Aqui nessa imagem, eu posso dizer a você, desse corte axial no cadáver, eu posso dizer que eu estou aqui na altura de quem? De T4, né? Eu diria T5, porque o disco intervertebral foi cortado aqui. Então, eu sei porque eu estou na carina, na bifurcação. A carina fica exatamente na altura desse ângulo de Louis, tá? E aí, olha a aorta aqui, e a aorta aqui, que transita sobre um dos braços da traqueia, que é o bronco principal esquerdo, né? Bronco de primeira ordem. Então, ela se encontra aqui, anteriormente, e mantém a única relação com musculatura, seria, então, com essas fibras longitudinais aí do esôfago, essas primeiras fibras esofágicas que são estriadas. Nessa imagem aqui, então, uma relação do esôfago, vejam, ele tem início aqui na altura, então, dos primeiros anéis traqueais, então fica posterior, não consigo visualizar, a única relação com a traqueia e com o corpo das vértebras. Nessa imagem posterior, então, eu tenho já uma relação com a porção torácica com mais órgãos, né? Isso aqui tá repetido, enfim, me perdoem, mas é para mostrar a relação agora do esôfago com esses nervos. Então, pode encontrar alguns laríngeo recorrente lá na altura do esôfago, só que na primeira porção do esôfago aqui em cima, tá? Esôfago e faringe, esses dois casos aqui, tá? Aqui um corte transversal, né? Uma vista superior do anel cartilaginoso, revestido pela fáscia, aqui, alguns raminhos vasculares e nervosos superficiais. Aqui a mucosa da traqueia, né? Uma mucosa rica em glândulas, e um epitélio famoso, que os alunos nunca esquecem, né? Epitélio pseudoestratificado, cilindro ciliar de células caliciformes. E essa mucosa se estende em toda a extensão. Mas notem que, na parte posterior do anel, eu tenho um músculo aqui. Esse é o músculo traqueal, tá? E aí depois eu vou encontrar uma face aqui, né? Então, vejam, aqui eu tenho um esôfago. E os vasos esofágicos, né? Eles acabam, alguns, comungam da irrigação e drenagem, tanto a traqueia quanto do esôfago, se encontra aqui. Esse é o problema, que aqui pode ocorrer, então, a fístula, né, uma malformação congênita, que seria uma apoptose exagerada dos tecidos aqui, né, das células, e ter uma abertura entre o esôfago e a traqueia. Nesse caso, uma imagem histológica entre o esôfago e essa parede fistulizar com a traqueia. Então, músculo traqueal, né, com a membrana fibroelástica, e aqui a musculatura do esôfago, a camada circular e essa camada longitudinal. Veja que eu tenho um espaço aqui, né? Então, vasos laterais aqui para irrigar. Os limites, então, já falamos, né? C6 a T4, T5, seria a porção cervical, né? E depois a porção traqueal. Então, eu tenho aí a porção, torácica, né? De T1, T2 para baixo, até T5. T4, T5 é a porção, então, torácica que mergulha no mediastino superior. Depois abre em bronco principal direito e esquerdo, com uma angulação de 40 a 50 graus do esquerdo e uma angulação menor de 20 a 30 graus do direito. É o que o torna muito mais retilíneo, né? E curto, podendo ocorrer uma intubação seletiva aqui por conta dessa anatomia. Então, comprimento mais ou menos de 9 a 15 centímetros, o total da traqueia, né? 21 a 20 milímetros, desculpa, 9 a 15 milímetros de comprimento. Eu tenho 21 a 27 milímetros, né? A largura externa, né? De superfície a superfície, e 12 a 18 a largura interna, superfície interna. Mais ou menos 12 o diâmetro, o comprimento. Bom, aqui um trabalho foi publicado pelos coreanos, mostrando que pode ocorrer, então, em níveis vertebrais aqui, uma variação de ramos, né, arteriais para a traqueia. E aí isso oferece, esse é o estudo dos coreanos em relação ao neozelandês, né? Então, que só apresentam 3, olha como varia bastante o nosso corpo. Sempre vaso e nervo tem sempre variação, gente, tá? Órgãos maiores são mais variações congênitas, essas variações anatômicas podem ocorrer bastante com vaso. Então, os coreanos são bem mais nutridos, enquanto importância nos pacientes com intubação orotraqueal ou traqueotomia. Então, tem mais vasos aqui penetrando a traqueia do que a traqueia e esôfago do que os neozelandeses, tá? Então, vejam os trabalhos aqui feito
em 100 homens, praticamente 200 casos, né, contra praticamente também 200 casos em cadáveres do neozelandês. A vascularização arterial, então, acontece por ramos, né, que saem tanto da tireoide inferior, né, a tireoide inferior vai emitir raminhos para que, nós já falamos, para a tireoide, mas também ramos traqueais, traqueoesofágicos, né, eu tenho da subclávia eu posso encontrar ramos, né, e da torácica interna posso encontrar ramos laterais, são os ramos laterais, né. Lembrando, então, nessa imagem direita, que eu tenho, então, aqui a tireoide inferior, né, seu ramo, enviando seus ramos aqui para o esôfago, primeiro ao terceiro anel traqueal aqui. Então, ainda é a tireoide do tronco tíreo-cervical, tireoide inferior pode enviar ramos aqui, tá? Já da subclávia é bem mais baixo, ok? Mas os ramos geralmente saem da onde? Da aorta. Então, a porção cervical, né, são esses ramos aqui, tireoide inferior, olha só que desenho bonito, mostrando para vocês, então, 2 a 3 ramos aqui, os primeiros anéis cartilaginosos. Então, elas entram lateralmente nos espaços criados pelos ligamentos traqueais, ok? Já a torácica interna, também chamada de mamária, envia os ramos mais inferiores. Então, a porção cervical que estamos estudando hoje, lembrada a tireoide inferior, tá? A porção intratorácica traqueia não é o motivo da aula, mas já tocamos no assunto aqui. E elas se anastomosam, então, tá bom? Lembrando que a parte inferior agora, o arco da aorta envia alguns ramos aqui bronquiais, né, e ramos esofágicos. Nessa vista lateral muito bonita, mostrando aqui um ramo traqueal, olha como se anastomosa. Então, esses ramos acabam entrando naquele espaço que é para vocês, né, entre os anéis cartilaginosos, formam um plexo que paralelo a cartilagem, a traqueia, né, e os mesmos ramos acabam irrigando a musculatura e o esôfago. Então, os ramos esofágicos nutrem ao esôfago e também a musculatura traqueal, tá? A parede traqueal aqui. E lá dentro se distribui esses ramos, se anastomosando no lado direito com o esquerdo, e formando um plexo aqui, então, submucoso, bem interessante da traqueia. Vejo como um tubo, o orotraqueal pode fazer uma grande lesão aqui de mucosa, né, e com isquemia desses vasos. Também um acesso, trauma traqueal, tem que pensar nesses ramos aí. A drenagem linfática da traqueia, então, acontece para esses linfonodos, que são os jugulares, os profundos aqui do pescoço, também drenam para a região mais profunda aqui da traqueia. Então, esses cervicais, a porção cervical da traqueia, tem os linfonodos paratraqueais esquerdos e direitos. Esses paratraqueais acabam drenando para os linfonodos que se encontram os cervicais profundos, né, que estão na altura dos escalenos, e muito próximo de quem? Do ângulo que é formado pela veia jugular interna e subclave, que é o ângulo de Pirogoff, onde eu tenho exatamente no lado esquerdo aqui o ducto torácico chegando, né? Então, alguns podem drenar até para o ducto torácico diretamente. Já do lado direito, os paratraqueais drenam, então, para o linfonodo cervical profundo, lá do lado dos escalenos, e é exatamente por aí que eles se encontram. E aí drenam um pouco à frente desse ângulo de Pirogoff, agora recebendo o tronco linfático mediastinal, tá? Então, vejam aqui a drenagem da traqueia. Então, aqui os paratraqueais, que eu falei para vocês, e os linfonodos cervicais profundos, né, dos dois lados. Mantém uma íntima relação com os paratraqueais, o traqueobronquiais superiores e inferiores, com os paraesternais, então, é uma grande rede de comunicação, e olha lá atrás, asteroquilo com o ducto torácico para terminar com o lado direito. Então, uma grande rede aqui no tórax para difusão de metástase. A inervação na traqueia, então, simpática de T1 a T4, né? Lembrando que a porção cervical acontece pelo gânglio cervical, o gânglio simpático, né? O cervical superior, né? E o cervical médio e o tóraco e o cérvico braquial. Então, os gânglios cervicais aqui enviam ramos simpáticos, nós já mostramos lá, para a laringe, né? E o inferior para a traqueia cervical. Já T1 a T4 acabam inervando a porção final da traqueia cervical e porção
da traqueia intratorácica, né? Então, esses ramos em vermelho aqui. Já o nervo vago, né, esses raminhos escuros aqui, através do nervo vago, então tem o laríngeo recorrente, né, o laríngeo superior e o laríngeo recorrente, tá? Então, eu tenho fibras parasimpáticas em azul e as fibras eferentes, né, sensoriais, tipo, aferentes sensoriais são essas escurinhas, são aferentes sensoriais, parasimpáticas, e as eferentes parasimpáticas, as azuis, através do nervo vago, que é o 10º par craniano, tá bom? Seu núcleo lá no tronco encefálico. Aqui é importante falar, no lado direito, né, o pulmão direito, ele acaba, por sua vez, formando uma tumoração aqui, né, nessa região, no ápice do pulmão, que é o tumor de Pancoast. Esse tumor de Pancoast pode levar a uma síndrome de Kloh-Bernard-Horner, e também, quando eu olho uma imagem aqui, essa imagem não está boa, né, mas eu vejo uma radiografia, posso ver um desvio de linha média, ele pode desviar a traqueia, ok? Desvia a traqueia, e eu vejo pacientes com o membro superior sendo apoiado, né, com um paciente emagrecido, com história de emagrecimento, com dor, paresia, parestesia do membro superior até a mão, veja com a pálpebra caída, na hora, às vezes sem radiografia, eu tenho que pensar, se for lá direito, em síndrome de Kloh-Bernard-Horner, tá? E por que ele tem essa relação com o pupilo aqui? Porque ele comprime aqui o gânglio cervical, né, o tronco simpático. E esse gânglio cervical tem uma relação simpática com quem? Com o gânglio óptico, e aí o nervo oculomotor. Aí se explica isso. Bom, hoje em dia, espero que chegue logo aqui, já chegou, mas nos hospitais, na rede terciária, privada, então, um laringo, né, com câmera. Isso é um espetáculo. Então, veja, você não sofre tanto na intubação do paciente. E aí a visão que se tem da traqueia, né? Olha a traqueia na porção alta cervical, olha essa projeção dos anéis aqui, e entre eles, daquele ligamento, então fica uma depressão, uma mucosa rica em vasos aqui, note que aqui em cima é mais alargado e vai se estreitando na porção intratorácica até na carina, que aqui eu sei que estou na altura de T4, T5. Então, é a bifurcação, notem aqui o brônquio principal direito e o esquerdo. O esquerdo eu dou de cara com a parede, porque ele tem mais angulado. O direito ainda tem uma direção mais retilínea, né? E eles apresentam um diâmetro, como já falamos, né? Então, veja, eu tenho aí 2,7 cm, mais ou menos, de largura, de lateral, de antero-posterior, 2,5, tá? Traduzindo aqui milímetro para centímetro. É mais fácil. Então, como lá embaixo, a traqueia é lá mais estreitada, né? Então, ela tem 10 a 13, 1 a 1,5 centímetro aí de antero-posterior e lateral também, tá? Então, a porção alta é mais dilatada. A porção final termina, então, na carina, que já conhecemos. Olha aqui o brônquio principal direito, como ele é mais retilíneo, olha a luz ainda do túnel, né, e aqui praticamente bate na parede, porque ele é mais angulado, em torno de 20 a 40 a 60 graus. A intubação, né, então é importante a intubação traqueal, colocado o tubo aqui, e ele vem até a traqueia acima da carina, né, e tem um sistema aqui que nós chamamos de cuff, que ele tem uma tubulação na parede aqui desse dispositivo, do tubo, que ela é preenchida com ar por uma seringa aqui. Então, eu pego uma seringa e preencho com ar ou líquido. Então, ele acaba colabando na parede. Então, isso aqui é que acaba, e é rígido, parece mais borrachudo, mas é mais rígido, tá? O tubo. E se você não escolher um tubo com diâmetro mais apropriado, de 6 a 8, geralmente no adulto, você pode colocar um diâmetro maior, pode lesar as pregas vocais e aqui também lesar essa mucosa. A traqueotomia, então, como eu já falei, ela pode ser uma traqueotomia alta, que é esse caso, ou uma traqueotomia baixa, porque passei do prazo, então fiquei um tempo com... Esse paciente vai depender do respirador por mais tempo, então, obrigatoriamente, eu tenho que tirar o tubo e fazer uma traqueotomia. Eu faço a traqueotomia com o paciente entubado, né? Às vezes no próprio CTI, o correto é o centro cirúrgico, faço uma incisão mediana, um traço aqui, né, palpeio, obviamente, os elementos que eu quero como referência de ponto anatômico, e aí eu faço uma incisão. Quando eu incisiono o ligamento aqui traqueal, eu vejo o tubo, obviamente com bisturi elétrico, e aí, às vezes, se está com a face em cima, se
beliscou com bisturi elétrico naquele tubo de plástico, né? Você vai sentir, quando vem pressão de ar com o respirador, o ar saindo aqui. Mas quando você abriu aqui, pede para o anestesista retirar o tubo e ventilar ele aqui, aí você termina a incisão rápida e insere o catéter aqui, o tubo, né, de traqueotomia, ok? Aqui já é um caso traumático, né, um trauma, um esgojamento, o tubo já vai direto na traqueia, tá? Então aqui aproveitou já o acesso, foi direto à traqueia. Essa pessoa chegou viva porque esse trauma chegou à traqueia e, vejam, por sua vez, abriu a traqueia, então ela conseguia respirar por aqui, por isso chegou viva ao hospital. Provavelmente parte do sangue drenou para a traqueia, né? Aqui um trauma cirúrgico, então a abertura, né? Vejam vocês que eu tenho a traqueia lá vista a parede anterior, tá? Aqui na superfície, então, quais são os elementos de ponto de reparo que nós podemos encontrar? Do que falamos até agora. Então, o ocioide, mas principalmente a proeminência laríngea aqui, né, da tireoide, logo abaixo tem uma depressão, tem o ligamento cricotireoide, via de acesso, aqui eu vou encontrar, então, a cricoide, logo abaixo desse anel, a traqueotomia, então, alta, só que isso aqui se pode lesar, então, o istmo, e a traqueotomia baixa, que os cirurgiões preferem, então, ela é um pouco mais abaixo para evitar lesar a tireoide, sobretudo os vasos que se encontram por aqui. Então, você percebe que é fácil de identificar aqui, porque é exatamente naquele V que nós encontramos dos dois esternocleidos e o V do trígono anterior do pescoço. Vamos falar do esôfago para fechar o compartimento visceral, né, do pescoço. Então, o esôfago, ele também se encontra nesse compartimento aqui, envolto pela fáscia, então, pré-traqueal, e aqui atrás, essa íntima relação ainda, nesse caso, com a porção cervical do espaço retrofaríngeo, né? Então, vejam, ele é dividido em porção cervical, torácica e diafragmática e abdominal, né? Tem algumas autoras que não descrevem como a diafragmática, somente porção cervical, torácica e abdominal, sendo que a abdominal é menor, mas na realidade a diafragmática também deve ser considerada, alguns livros trazem por conta das suas variações, patologias, que acontece clínica aqui da hérnia de hiato, né? Então, vejam, a porção cervical do esôfago, ela inicia aqui em C6, né? Como a traqueia, junto com a traqueia, no mesmo nível vertebral, né? Então, na transição faringo-esofágica, lembrando que essa primeira porção aqui, eu vou encontrar um trígono aqui, importante na face posterior, acima é o trígono de Killian, e abaixo o trígono de Leimer, onde pode ocorrer, então, os pseudo, ou divertículo de Zenker, né? Então, nessa região aqui. Vejam, o esôfago está entre a traqueia e o corpo das vértebras na porção cervical. Então, ele se limita de C6 a T1 como a traqueia, tá bom? Do grego, então, oisos, que significa levar, e fagem, comida. A função do esôfago é conduzir o alimento da faringe até o estômago. É um tubo músculo-membranáceo, né, de mais ou menos 25 centímetros, lembrando que a sua primeira parte, a parte principal, tem alguns poucos centímetros, tem aí em torno de 5 a 6 centímetros, variando entre homem e mulher, e a questão racial. O limite superior, então, é da faringe, né, e o limite inferior, o estômago, ok? Esse é o limite do esôfago. Na embriologia, como eu já falei para vocês, aqui, olha o intestino primitivo no embrião, e olha aquele broto laringotraqueal, né? Então, tem essa fístula aqui, e ela acaba, por sua vez, se fechando, né, dessa traqueia, se fechando com a apoptose, vejo de inferior para superior, vai fechando, e eu tenho, então, um tubo independente do outro. Mas, quando não se fecha, eu tenho uma fístula traqueoesofágica. Imagine essa abertura aqui. Então, o esôfago também, como referência, a altura de C6, nós falamos, é onde ele inicia, né, e posterior à traqueia, ok? Vai até T1. A primeira parte dele, como ele é um órgão músculo-membranáceo, ele tem, então, uma mucosa, uma submucosa muscular, lembrando que essa muscular ela é circular, no primeiro, mais próximo da mucosa, e longitudinal no seu eixo, tá? Fibras longitudinais de músculo. A primeira parte, então, a porção cervical, ela é de músculo estriado, parcialmente de músculo estriado. Por quê? São ondas contráteis aí, e a inervação também ajuda, do músculo constrictor
da faringe constrictor inferior. Tá? Então, por isso, participa da mecânica da deglutição. Né? E essa primeira parte superior aqui, a cricoide, então, ela tem um ponto importante de constricção do esôfago, que é, então, cricoesofágica. Então, aqui é um ponto de estreitamento, compressão do esôfago. Outro ponto de compressão do esôfago seria a aorta aqui, né, esse martelo d'água. Aqui, então, também tem um ponto de constricção não tão importante. E aqui em cima, essa cricoesofágica cria um esfíncter, que nós chamamos de esfíncter esofágico superior, com a musculatura que a gente vai falar já já. E aqui embaixo, o esfíncter esofágico inferior. Então, aqui em cima, o esfíncter esofágico superior, que é criado, então, por essa musculatura aqui, ó, né, do cricoide. Então, veja, parte da musculatura se prende à cricoide, que inicia as fibras longitudinais. Notem que logo abaixo, então, o primeiro segmento dele, aqui eu tenho, abaixo da faringe, uma falha, né? Esse é o trígono de Lyme, o Lamier, e aqui em cima o trígono de Killian. Nessas duas regiões é onde acontece o divertículo, né? O artigo que eu mandei para vocês. Vocês dão uma lida sobre o divertículo de Zenker, ok? Até porque ele é um anatomista. Veja, então, aqui a origem da musculatura, primeira camada, lógico. Faringe, então, com seus constrictores, de um plano oblíquo dessas fibras. O cricofaríngeo, que é esse aqui, transverso, né? Cricofaríngeo que forma, então, o esfíncter esofágico superior. Logo abaixo, então, tenho o esôfago, a sua camada circular interna e a sua longitudinal externa, que aqui nesse corte dá para a gente visualizar esses dois planos. Debaixo, então, dessa circular, eu vou encontrar a submucosa e a mucosa. Tá? Então, aqui o que envolve ser uma face endotorácica, né? Ao contrário, então, dessa parte do trato gastrointestinal, que é abaixo, né? Que eu tenho uma submucosa muscular também, eu vou ter o peritônio. A inervação do esôfago, né? Então, simpática, veja tanto do lado direito quanto do esquerdo, através dos gânglios, né? Gânglios cervicais superior e médio e inferior. E também do estrelado, que está aqui. Então, inervam aqui tanto laringe quanto traqueia e esôfago, né? E o nervo vago. O vago que transita nessa região aqui escurinho, né? Ao redor do amarelo, transita suas fibras junto. Então, o nervo vago junto com o simpático, eles correm junto, e aí para a inervação aqui do esôfago. Ok? Então, nervo vago e os nervos gânglios cervicais. Aqui uma imagem mostrando para vocês, né? Veja o laríngeo recorrente, número 5 aqui, penetrando aqui com a artéria, na realidade, a laringe recorrente para a tireoide inferior, tireoide inferior, laringe recorrente para a tireoide. Olha aqui o constrictor da faringe, e aqui o esôfago, aqui o cricofaríngeo, né? Esse músculo aqui já é o esôfago. Nota, então, que os ramos, olha só, ramos do nervo vago aqui, tá? Através do laríngeo. E lembrando que eu vou encontrar também ramos superiores. A irrigação acontece, então, nessa região cervical, pela tireoide inferior, que nós já falamos, né? Então, a mesma inervação da traqueia comunga para a inervação do esôfago. São os primeiros ramos aqui da tireoide inferior. A porção mais baixa eu tenho da subclávia, que nós já falamos, né? Ou torácica interna, da porção torácica, e já lá embaixo, né, a aorta, envia ramos, que são os ramos esofágicos, né? Ou às vezes saindo da própria, dos intercostais posteriores. Lembre que existe uma relação aqui também de plexos de comunicação, tanto do ramo tireoide inferior, né, quanto da aorta e lá da sua porção inferior, desde a gástrica, então, acabam se anastomosando esses vasos aqui, ok? Então, isso é imprescindível, mas outro sistema fechado. Vamos falar, então, agora do compartimento vascular. Fechamos o compartimento visceral. Falamos do vertebral, né, que era muscular, músculo esquelético, falamos do visceral, agora a gente fala do vascular, né? Então, esse compartimento vascular, olha, iniciamos essa aula com essa peça maravilhosa de injeção de látex. Eu sei que vários senhores aqui que assistem são exímios técnicos de técnica anatômica, né, e de injeção de látex. Muito bem. Vejamos, então, agora a gente vai falar desse compartimento aqui,
né? Compartimento vascular, eu chamo de neurovascular, ou vasculo nervoso, e é envolto, então, pela bainha carotídea, tá? Então, vejamos, essa imagem maravilhosa eu consigo identificar claramente por diferença de cor, né? Aqui, mais amarelo, um verde amarelado, a fáscia profunda, né? A superficial foi retirada, aqui a fáscia profunda, e aqui a fáscia superficial. Notem aqui embaixo essa fáscia pré-traqueal, verdinha, e lá azulada, né? Que é uma continuidade, esse envelopamento da bainha carotídea, né? Então, dessa faixa profunda. Vejam, ela se estende em toda a extensão do pescoço, tá? Desde a porção mais alta até a abertura da cavidade torácica, ok? Então, bainha carotídea, lá trazendo quem? Os seus elementos no seu interior. Nada mais, nada menos que a artéria carótida, né? Comum é veia jugular, né? Então, e também o nervo vago, tá? E fica, então, exatamente atrás do esternocleidomastoide como relação, e eu diria que aqui a frente da musculatura do compartimento muscular, o compartimento vertebral, tá? Ladeando, então, o compartimento visceral, então, ladeando a traqueia, a laringe e o esôfago. Então, vejamos, essa carótida, ela apresenta uma bifurcação, a carótida comum, né? Ela invade a bainha carotídea aqui quando entra no pescoço, ela ascende até a altura da proeminência laríngea, o nível de C13 e C4, e ela bifurca aqui, né, no bulbo carotídeo, o seio carotídeo. Importante, então, abrindo um ramo mais anterior e medial, que é a carótida externa, e um ramo mais posterior, que é a carótida interna. Então, essa carótida interna vai adentrar o canal carotídeo aqui. E aqui, então, é importante nessa região também clinicamente, porque eu tenho aí atrás o glomus caróticum ou o corpo carotídeo, enfim, estrutura nervosa, e que mantém relação com nervos cranianos, como o nervo vago, glossofaríngeo, e ele mantém uma íntima relação com quem, gente? Lá com o bulbo, com o núcleo cardiopneumentérico, porque ele percebe, que é a inervação aqui, percebe a PCO2 e a PO2, né? Então ele percebe, opa, diminuiu a PO2, eu tenho hipoxemia, avisa o centro, e aí você aumenta a respiração. Imagina o paciente, então, que está fazendo uma Shining Stock, é uma resposta, né, uma respiração bulbar, por conta da diminuição de oxigênio aqui, tá? E essa região também é uma região de massagem carotídea, geralmente quem faz isso é o médico, né, no hospital ou no exame, então esse paciente tem que estar sentado ou deitado, e você faz uma estimulação, uma massagem carotídea, e altera a frequência cardíaca do paciente, isso numa avaliação cardiológica ou na anestésica, ok? Então, veja essa imagem maravilhosa do Néter aqui à esquerda, e uma do Carlos Machado, meu grande amigo Carlos Machado, que hoje é o responsável único, né, da toda a coleção do Néter, da Ciba, que agora é de outra empresa, né? Então, vejam, aqui à direita o desenho maravilhoso do Néter, mostrando a carótida interna, onde ela sai aqui do lado direito do tronco braquiocefálico, né, mergulha na bainha, e aí ela se estende até a altura da proeminência laríngea, tá? E aí ela bifurca aqui, nos glomus carótico, e deixando então o ramo anterior, que é a carótida externa, que vem para estruturas da face, irrigar face e pescoço, né? Faringe e região auricular. E a carótida, então vários ramos, né? E a carótida interna não deixa ramo, ela passa direto em sentido cranial, ok? Então esses ramos aqui da carótida externa perfuram as fáscias, chegando até o seu destino, né? Notem que essa carótida aqui, dentro da bainha carotídea, ela mantém um circuito fechado com outro ramo, o primeiro ramo superior da subclave. A subclave dos dois lados apresenta, os primeiros ramos são importantíssimos clinicamente. O superior é porque vai dar origem à artéria vertebral, que já falamos, né? E que se une lá no crânio, formando então a basilar, e que se anastomosa com quem? Com a carótida interna, exatamente aqui ao redor da fossa hipofisal, criando um polígono cerebral, o polígono de Willis, tá? Então vejam a importância desses dois fluxos, né? E ramos, né,
tanto a carótida externa como ramos da carótida interna, agora a carótida interna aqui, um ramo oftálmica, vai chegar aqui no globo ocular e se anastomosa com o ramo da facial. Olha que interessante essa anastomose aqui. Então, por isso, essa região aqui, tanto artéria quanto venosa, é chamada de trígono perigoso ou trígono da morte, porque mantém uma relação de um vaso de superfície com um vaso interno, podendo levar, às vezes, uma espinha. Eu já vi paciente jovem, internado no CTI, com uma sepse por conta de espinha nessa região. Então, espreme. E ninguém fica contente enquanto não vê sangue, né? Todo mundo é sádico. Espinha adolescente, então, ele fica aquele terceiro lábio aqui, né? Porque espreme tanto que faz um processo inflamatório. Debaixo da unha está cheio de estreptococcus, estafilococcus, e inflama, infecciona isso aqui, migra lá para dentro e vai levar uma encefalite e uma sepse. Tá? Então, região perigosa. Então, voltando a essa questão da bainha, é importante falar da bainha carotídea aqui, e olha aqui o glomo carótico. Nessa outra imagem maravilhosa do professor Machado, mostra a carótida, então, interna, passando aqui, né, adentra o canal carotídeo e ela transita aqui por alguns sifões, que a gente vai falar agora. Nessa vista lateral, eu consigo identificar essas projeções. Então, notem que ela é mais posterior do que a carótida externa. Quando ela penetra aqui no canal carótico, um canal, então ela tem um ósteo externo e um ósteo interno. Então, nessa primeira porção aqui, é a porção petrosa do osso temporal. Então, a porção cervical da carótida chegou na porção petrosa, depois a porção cavernosa, e ela se flete aqui num sifão carotídeo, e, por fim, já a porção cerebral, que se anastomosa lá em cima com quem? Com os ramos da carótida, os ramos da artéria vertebral, forma o polígono de Willis. Então, ela tem esses sifões, são bem interessantes, então essa relação é muito inervada, também acompanha um plexo venoso aqui importante. Tá? Então, imagine se eu estou na parte petrosa aqui, né, do temporal, no temporal onde eu encontro os ossículos do ouvido, né? Então, veja, nessa curva, esse bater desse sangue, alguns pacientes que têm labirintite, né, acabam percebendo então, essa pressão sanguínea aumentada pode levar a alteração do labirinto por conta dessa pressão aqui. Há uma relação vascular importante. A variação, né, como falei para vocês, as artérias e nervos sempre tem variação. A carótida externa, ela pode apresentar algumas variações, né? Essas variações, então, aqui em A, eu tenho em 49%, então, ramos posterolaterais, né? E em B, os ramos são mais anteromediais, de 9%, né? Em C, eu tenho aí, então, uma variação menor, em torno de 4%, né? Que são uns troncos tirolingual, né? E eu posso encontrar aqui, esse é o tirolingual, o lingofacial, né? Então, em 23%. E um tirolingofacial em menos de 1%. Então, geralmente, a gente utiliza esse termo para ensinar os alunos sobre os ramos anteriores da carótida interna. Então, é o tirolingo facial maxilar temporal, né? Tirolingo facial maxilar temporal, os ramos anteriores, lembrando do faringo, tirolingo faringo maxilar temporal. Então, pode ocorrer uma variação disso aí, um ramo só, um tronco, né, que é o tirolingo facial, que vai dar origem, então, à tireoide superior, à lingual e à facial. Ou só o lingo facial, então, que seria lingual e facial sai num tronco único, né? Ou tirolingual, então, a tireoide superior com a facial, tá? Então, essas variações podem ser vistas em cadáveres. Aqui é a mesma coisa, só mostrando a variação da faringe ascendente, né? Essa faringe ascendente, então, ela pode correr aqui mais posterior e medial, né? Ela pode ser baixa, né? Um dos primeiros ramos nivelado com o tronco, com a tireoide superior. Ela pode ser bifurcada aqui no mais alto, com o ramo hospital, né? Ela pode sair da carótida interna, ou ela pode sair da facial. Então, são variações que o Tillman, eu tenho esse livro, Tillman, é um grande autor anatomista, até está aqui na minha mesa,
então, o Tillman, o Lippert, que é outro autor que tem livro, e o Pabst, que é um autor atual do Sobota. Esses 3 autores, então, descrevem que, no primeiro caso, então, em torno de 70% ela sai, essa anatomia normal dela, né? O tipo A e o tipo B, então, já reduz para 20%, o tipo C, 8%, e, bem mais raro, 2% o tipo D. A drenagem venosa do pescoço, então falamos das artérias, né, aqui, os ramos e variações da artéria carótida, e é importante falar, então, vejam, a veia que está dentro dessa bainha, a veia jugular interna, ela tem a origem lá dentro do crânio, né, na realidade, ela é formada pela confluência, né, existe um seio sagital superior, né? Esse seio sagital superior, então, drena aí os hemisférios cerebrais e se encontram mais ou menos na linha nucal, na linha nucal, na proeminência occipital externa, e se confluem, né? Uma confluência dos seios, e formando um seio transverso de cada lado. O seio transverso, eles mergulham aqui num outro seio, né? E aí acaba dando origem, né, um sulco para o seio transverso, que nós encontramos aqui, ele termina onde? No forame jugular. Então aqui eu tenho o forame jugular onde ela nasce, né, a jugular interna, então drenando a cabeça, ela drena o encéfalo, ok? No meio intracraniano. E ela pode manter relações importantes, receber um plexo condilar, as veias emissárias condilares, né, que formam um plexo vertebral, ou uma emissária occipital. Então, essa vista lateral, está ela aqui, né? Vejam, no seio sinusoide, eu esqueci de falar para vocês, então, eu tenho o sigmoide, eu tenho, então, o seio sagital superior lá em cima, ele drena, se encontra uma confluência dos seios, né? E aí vai formar os seios transversos, e que se forma, então, o sigmoide, onde ele mergulha aqui, então, no forame jugular, tá? Dando início. E esse sigmoide recebe, gente, duas petroses, né? De cada lado, do seio cavernoso, recebem ramos aqui do seio cavernoso. Bom, pois bem, o que é importante falar da cervical é que a jugular interna, então, ela surge aí no forame, né? Jugular, e aí percebam que ela recebe lá no plano mais inferior o ramo uma jugular, uma retromandibular. Então, uma veia que sai lá da região temporal, drena a região temporal, drena a região petrosa aqui, né, pterigoide, então, drena essa região que nós chamamos, então, de petrosa, retromandibular, para essa veia que nós chamamos, está atrás da mandíbula, portanto, retromandibular. A retromandibular recebe a veia facial, né, e a veia palatina. Então, ela forma uma veia facial aqui, comum, a veia facial comum. A veia facial comum drena para a jugular interna. Então, vejam, no pescoço, na bainha, a bainha carotídea, ela é atravessada por quem? Pela veia facial comum, tá? Que recebe, então, da face, e recebe da região temporal, da região pterigoide, que conflui para retromandibular, tá bom? Também é perfurada pela veia lingual aqui, nesse plano. Então, veia jugular interna. Aqui essa imagem maravilhosa do professor Machado também, veia jugular interna, logo que ela sai, uma íntima relação com vários nervos aqui, né? Olha a carótida que eu falei para vocês, aquela hora que ela transita aqui, ó, olha só na parte petrosa, exatamente na parede aqui dos ossículos do ouvido, da cóclea, por isso essa relação com a pressão e o labirinto, né? Então, vê essa imagem aqui, mostra a jugular, então, a facial comum, a jugular interna, né? E ela mais interna, no plano profundo, a bainha carotídea, e nós observamos aqui no plano superficial, então, a jugular externa, superficial, nessa face superficial, e atravessa essa clave peitoral aqui, drenando para a subclave de cada lado, ok? Então, a jugular interna não mantém relação direta com a jugular externa. Dessa outra imagem mais limpa, conseguimos visualizar isso, né? E nessa outra aqui, mais uma vez, a vista lateral muito bonita do Netter, a jugular interna. Então, a jugular interna, ela está na bainha carotídea e recebe vasos contribuintes afluentes que perfuram a bainha e chegam aqui, no caso, então, a facial
comum, a tireoide superior, tireoide média, tá bom? Também posterior eu vou encontrar aqui uma occipital. Então, essa jugular vai terminar onde? Ela vai drenar aqui para a veia subclávia de cada lado, né? Então, a veia subclávia direita, ela é levemente mais curta que a esquerda. Ela é levemente mais, a esquerda mais longa do que a direita, porque justamente pela posição do ventrículo direito. Então, essa braquiocefálica, né, que é a formação da jugular interna com a subclávia, forma braquiocefálica. Braquiocefálica direita e esquerda, ela se une e forma uma veia cava superior. Então, aqui eu já mergulhei na fáscia torácica, né? Então, saí da bainha carotídea e mergulhei na fáscia torácica. É uma continuação, tá? Lembre que a fáscia aqui é profunda, com a sua bainha carotídea, termina com uma fáscia torácica. Essa imagem clara mostrando a relação dos dois. E aqui, então, veja, C7, a jugular interna, né? Eu vou encontrar aqui na altura da articulação manubro-esternal, né, do lado esquerdo, eu encontro, então, a união da subclávia com a veia jugular, e eu tenho exatamente aqui, o que é muito importante, gente, o ângulo de Pirogoff. Então, às vezes, eu posso fazer do lado esquerdo uma punção venosa, aqui, profunda, e às vezes eu posso lesar, né, com agulha, o ducto linfático, que drena exatamente para esse ângulo de Pirogoff. E aí, imaginem, influir aqui soro para dentro do ducto torácico. Não vai ser legal. Então, é importante essa relação. O professor Célio tem um trabalho bem interessante, se não me engano, a tese dele, que é a drenagem linfática, né, do ducto linfático, e aí ele mostra as variações que podem ocorrer aqui desse ducto linfático. Aqui uma vista, então, de superfície, as duas jugular com as carótidas, exatamente mais ou menos na altura da primeira costela, onde elas atravessam, então deixam a bainha carotídea e atravessam essa faixa torácica. Aqui ficou uma imagem perdida, mas na realidade para relembrar, então, que a carótida interna tem seus ramos, né, auricular posterior e occipitais. As carótidas é importante lembrar também disso aqui, né? Então, veja, por isso é muito importante que hoje um dos exames, né, de imagem complementar para estudar isso aqui, gente, estudar arteriosclerose ou aterosclerose, para verificar a perviedade desse vaso, né? Imaginem vocês, então, onde eu posso ter uma placa, né? Eu posso ter uma lesão, uma aterosclerose, posso ter uma isquemia nessa região, posso ter hemorragia também nessa região, tá? Lembrando da medula espinhal só, que na porção cervical, eu tenho ramos aqui cervicais, na porção torácica, uma mais importante seria a Adam-Kiewicz, essa artéria, mas na porção cervical eu tenho ramos que vem da aorta, né, e vem lá do tronco braquicefálico, tronco tiro-cervical. Vamos falar aqui das zonas importantes, dois autores, o Rum e o Christen, eles dividiram as áreas cervicais, né, em zonas, devido à sua importância, né, a questão de trauma e cirúrgica. Então, a zona 3, zona 2, zona 1. A zona 3, então, é a zona alta, a zona 2 é uma zona média e a zona baixa, zona 1. Então, veja, a zona 1, ela fica nivelada com a cricoide. Então, a zona 1 nivelada com cricoide, um plano transverso desse pescoço, ok? Da clavícula à cricoide. A zona 2, então, fica lá de cima do ângulo da mandíbula, né, até a proeminência laríngea, até a tireoide, ok? Então, essa é a zona 2, ok? É da cricoide até o ângulo da mandíbula. E a zona 3 é acima, então, do ângulo da mandíbula. Isso é importante. Então, posso perguntar a vocês, esse trauma que foi em que zona? Poderia dizer para vocês, foi na zona, qual foi a zona inferior? Zona 1, correto? Então, zona 1, esse trauma. Então, eu imagino o que tem nessa região. Imagino também as estruturas que estão transitando aqui. Essa traqueotomia, zona 1, seja traqueotomia alta ou baixa, zona 1. Tá? E aqui era uma via de acesso, como eu falei para vocês, para a cirurgia de coluna, é uma via de acesso, substituiu a via transoral, né? Uma via de acesso, então, para acesso do disco intervertebral. Então, percebam vocês que eu transito aqui, claramente,
entre a musculatura, entre as bainhas, né? O plano de clivagem aqui, vejam, eu afasto, eu vou abrir a fáscia superficial, vou entrar entre a bainha pré-traqueal e a carotídea, então a carotídea para trás e a pré-traqueal para frente. Exatamente eu chego lá nessa via de acesso. Geralmente é feito mais do lado esquerdo, né? Por conta das variações que podem ocorrer do lado direito do nervo vago. Então, acesso, isso é importante que se tenha em mente. Então, veja, ele entrou em um plano de clivagem, né? Ele entrou, abriu a fáscia superficial, separou a musculatura, esternocleido, separou, ele entrou no trígono anterior, né? E ele pode acessar, então, essas primeiras vértebras, todas as vértebras cervicais. Separou, então, essa musculatura, né? Chegou aí na fáscia profunda, desviou a fáscia pré-traqueal para um lado, com o seu compartimento, e, para o outro lado, a bainha carotídea, com acesso direto à vértebra. Bom, compartimento vertebral, alguns plexos nervosos, é importante falar, então, estamos caminhando para o final da nossa aula. Vejam vocês, então, todo plexo cervical, né, todo plexo cervical, torácico, lombosacro, ele é plexo porque ele é formado por ramos de nervos, né? E geralmente são nervos espinhais. Esses nervos espinhais são formados por quem? Por radículas, né? São 6 a 8 radículas dorsais e ventrais que se unem. Então, as dorsais são sensoriais, as ventrais são motoras, formando um nervo espinhal. Esse nervo espinhal, ele deixa um ramo dorsal, né? E um ramo meníngeo, e depois um ramo ventral maior. Então, geralmente, ele divide em ramo dorsal, ramo ventral e o meníngeo. Então, esse ramo ventral é que vai se unir com outros ramos ventrais, de segmentos superiores e inferiores, formando plexos, né? E nesse ramo ventral, ele tem 2 outros ramos que se comunicam com a cadeia simpática. Então, são os comunicantes cinzento e comunicante branco, ok? Se comunicam com o gânglio simpático daquela região, tá? Bom, então, dado isso, eu preciso falar para vocês que aqui nessa região, nessa porção profunda, seria na transição entre bainha carotídea e a bainha que envolve pré-vertebral, que envolve musculatura, entre os escalenos, né, eu vou encontrar, então, principalmente entre os escalenos, eu vou encontrar a inervação que transita aqui entre o escaleno anterior e médio, são os ramos ventrais nervos espinhais, né, para o plexo braquial. E um pouco mais alto, eu vou encontrar, então, o cervical. Então, tem autor que traz o plexo cérvico-braquial, ou, geralmente, os cirurgiões de cabeça e pescoço gostam de separar o plexo cervical. Então, o plexo cervical, ele é formado por C1, C2, C3, C4, e também pode ter contribuição de C5. Esse C1, ele vai dar um ramo, então, para meníngeo, um ramo sensório, né? Vejam, o C1 ele está acima da primeira vértebra cervical, como falei, né? Então, esse C1 aqui, ele está muito próximo da saída de quem, gente? Daqui é um ramo cervical, né? Que ele é craniano. Então, vejam, eu tenho aqui um nervo hipoglosso. Olha que importante estar o nervo hipoglosso. Então, são alguns nervos que passam ali, né, pelos forames. Quais são eles no pescoço, gente? Eu tenho o nervo vago, que é o 10º, o glossofaríngeo, o 9º, vago, o 10º, e o acessório, 11º. Todos passam junto com a veia jugular, né? E aí eu vou encontrar no canal do hipoglosso, né, do lado do côndilo, eu vou encontrar o hipoglosso. O canal hipoglosso, então, o nervo hipoglosso, que é o 12º par. Hipoglosso, como eu já disse, vai para debaixo da língua, nervo motor. Esse nervo hipoglosso, ele acaba recebendo uma alça do C1, formando, então, uma alça anterior ou superior, uma alça cervical. Então, C1, C2, C3, sobretudo raiz C2 e C3 anteriores, formam uma raiz inferior dessa alça, e o C1 acompanhando o hipoglosso aqui, a alça superior dessa alça cervical, tá? O ramo superior. Então, raiz inferior e raiz superior, uma alça cervical. Essa alça cervical vai emitir ramos nervosos para os ramos motores, né? Para os músculos supra- e infraioides, né?
Então, vejam, agora, C1, ele envia um ramo também ascendente, tudo nervo espinhal. O nervo espinhal, do ramo ventral, tem essa contribuição para a cervical, um ramo que vai para a meninge, que nós já falamos, né? Outro ramo se comunica com o C2, né? Então, veja, e aí a C2 agora também deixa o ramo meninge, todas deixam o ramo meninge, então aqui os posteriores. A C2 participa da alça cervical, se comunica com o C1, né? E vai formar aqui, junto com o C2, com o C3, C2 e C3, forma um nervo hospital menor, nervo hospital menor para essa região aqui do couro cabeludo e pele dessa região. Então, ela é sensorial. Então, C2 dá hospital menor. C2 e C3 vai dar hospital maior, né? Então, sensorial para essa região aqui, hospital da cabeça, tá? Vejam, aí, então, agora, C2 e C3 também formam um nervo transverso cervical, sensorial, e passa anterior ao pescoço, né? Então, transverso superficial, ele passa muito próximo de um ramo marginal da mandíbula, que é do facial, que inerva essa região sensorial da pele, platisma, tá? Agora, vejam, C3, né, junto com C4, os dois se unem, os dois ramos, e formam nervos, que são chamados de supraclaviculares, nervos supraclaviculares. Vem para essa região aqui da musculatura do manguito rotador, ok? Então, veja, os supraclaviculares. O C3, C4 também, né? O C4, na realidade, ele participa da formação do plexo braquial, de uma formação que é chamada de pré-fixada. Geralmente, o plexo braquial é formado por C5, C6, tronco superior, C7, tronco médio, C8, T1, tronco inferior. Mas posso ter um pré-fixado, que seria um ramo de C4, nesse caso aqui, que é mais comum, e eu posso ter um pós-fixado, que seria a contribuição de T1, né? Então, essas relações com cervicais e torácico. Agora, C3, C4, C5 formam um nervo imprescindível, que é o nervo frênico, gente. O frênico sai de C3, C4, C5, transita pelo pescoço, lateral bainha, né? E vai até o tórax, pericárdio, e chega até o músculo diafragma. Então, ela atravessa aqueles forames de Morgane, músculo diafragma, o próprio ventre muscular, e quando ele chega na face inferior do diafragma, e veja, ali tem o peritônio. Então, se eu tenho uma peritonite, uma inflamação do peritônio alta, né, eu posso ter dor na região cervical, no caso do fígado, por exemplo, uma dor alta. Por quê? Porque o peritônio está inflamado, é uma peritonite, né, e aí inflamei esse nervo frênico direito, vou ter uma dor cervical, porque ele mantém relação com quem? C3, C4, C5. E C3 e C4 formam os supraclaviculares. Olha essa relação importante aqui de um efeito motor, né? Então, é para essa região sensorial. Todos os ramos deixam ramos espinhais, como eu falei para vocês. Então, agora C5, ele participa da formação do plexo braquial, né? Então, aqui um resumo desses cervicais, né? Vejam, eu tenho C2, o hospital menor, o auricular magno, pois não? Eu tenho uma dúvida. No final a gente conversa, tá? Tá bom? Eu estou correndo para a gente adiantar para conversar no final. Então, eu tenho o hospital menor aqui, em C2, né? Olha, o auricular magno, C2, C3, e o transverso cervical, C2, C3. Então, ficou fácil. Sensoriais. Os supraclaviculares, então, C3 e C4, né, são sensoriais, por isso, veja, o estímulo sai lá do frênico, lá, aferente sensorial, leva até o sistema nervoso, e o feedback para o sensorial dessa região, né? Então, dor no ombro, ok? Então, dor referida. Os ramos profundos, esses são os superficiais. Os ramos profundos, esses, então, são ascendentes superficiais, aqui tem os profundos, e aqui os descendentes, né, os ramos profundos, descendentes e os profundos. Profundos, então, C1 e C2 já falamos, são aqueles motores que nós já falamos, e que contribuem para a formação da alça cervical, formando, então, inervando os músculos supraioide e infraioides, e também músculos que são suboccipitais, né, que estão aí no trígono posterior. Esses suboccipitais, então, o reto da cabeça lateral, reto da cabeça anterior, ao longo da cabeça, o longo do pescoço, né? E participa, então, da alça cervical, que nós já falamos, ok? Então, a porção sensorial do frênico aí, que seria C3, C4 e C5,
esses ramos profundos. Os laterais, então, inervam, então, a C3, C4, o trapézio, né, o esternocleidomastoide, parte deles, vamos perceber depois que tem outro cara importante aí, pela propriocepção, né, o levantador escápula, motor, e o escaleno motor, tá? Então, vejamos aqui um novo esquema, para a gente ficar claro, esse verdinho aqui do livro do Drake, mostrando, então, aqui não tem o hipoglosso, mas mostrando lá C1, né, junto com C2 e C3, formando a alça cervical, né? Então, raiz inferior, C2, C3, e C1, a raiz superior. E os ramos aqui para os músculos, que são os músculos, nós já falamos, né? O genioide, o tireoide, ok? O esternotireoide, o esternoioide, o homoioide, todos inervados aqui, então, supra-ioides, os infra-ioides inervados, então, pela alça cervical, tá? Lembrando que C1 pega só o genioide e tireoide, né? Ele acompanha o nervo hipoglosso, que é o 10º par, e a alça nessa raiz superior, então, como a inferior, e inerva os infra-ioides, tá? Então, tá aí o C1 e o C2. Agora, que formam essa raiz inferior. Também tem contribuição de C3, tá? Olha o C3, C4, C5, nervo frênico, já falamos. C3, C4, formando os supraclaviculares, que é um ramo medial, intermédio e lateral, né? E esses ramos podem transitar aqui na escápula, então, e aí ser comprimido, eu falo isso numa aula de compressão dos membros superiores, né? O ligamento transverso superior da escápula pode ossificar e comprimir esses ramos supraclaviculares aí, né? Então, veja, C3, C4, C5, usamos para o C3, C4 para o trapézio, né? Olha C2, C3 lá, o hospital menor e o auricular maior, hospital maior, e o acessório, esse acessório, que nervo é esse, gente? É o 11º par craniano. Então, o 11º par craniano recebe um ramo tem uma íntima relação com C2, e ele é o cara que inerva, então, quem, gente? O esternocleidomastoide. Ele e a inervação de C2 e C3, né? Aqui, ó, C2 e C3, inerva o esternocleidomastoide, junto com o nervo acessório, que é o 11º par craniano, tá bom? E ele vem para cá embaixo. E aí, C3, C4, o trapézio. Então, essa vista aqui é para chamar a atenção do ramo do C1, né, o genioide, né, e um que penetra, que seria o genioglosso, o tireoide, né, está aqui em cima, tireoide, e lá a alça cervical que já falamos. Mais uma imagem chamando a atenção para o hipoglosso, aqui contribuição de C1, né, inervando então a língua e o músculo, nós já falamos aqui, supraioide, tá? E a contribuição para a alça, a raiz superior da alça cervical, lá com C2 e C3, tá? Aqui, mais uma vez, o tronco de 12º, agora do nosso hipoglosso, inervando a musculatura intrínseca da língua, ok? Essa outra imagem bonita mostra para vocês, então, as fibras eferentes e aferentes, né? Então, as azuis são as fibras aferentes sensoriais. Olha o supraclavicular aqui, ramo anterior, intermédio posterior, o medial, intermédio posterior, né? Dessa região cutânea aqui. Aqui C3, C4, a percepção, então, da musculatura trapézio, da região da nuca, parte da face e região cervical superficial. Já em vermelho, a porção motora, então, eferente para a musculatura supra e infra-ioide. É importante falar que exatamente aí, gente, na margem posterior do esternocleidomastoide, é um ponto importante chamado de ponto de Erb. Né? Existe uma paralisia de Erb, então, que nós chamamos de ponto de Erb, porque exatamente aqui, na metade da distância, na porção cervical do esternocleidomastoide, na margem posterior, brota aí nessa face profunda, surge na superfície, então, os supraclaviculares, C3, C4, né? Seu ramo medial que está aqui para o platisma, seu ramo anterior para a pele ainda do pescoço e ombro, e seu ramo posterior para a pele da região escapular. Vejam, e aqui, nesse mesmo plano, então, tem o transverso cervical, surge aqui. O transverso cervical surge aqui, transita em 2 ramos aqui para a região anterior, platisma do pescoço. Lembrando que o facial também envia um ramo aqui, que é o marginal da mandíbula, também sensorial. E aqui, outro sensorial, então, o auricular magno, tá? Surge aqui. Então, auricular magno, transverso cervical e o
o supraclavicular surge nesse ponto de herpes. Também por aí eu vou encontrar logo abaixo o nervo acessório, tá? Então, nessa imagem aqui, eu consigo visualizar em maior aumento, né? O C2, C3, C4, e a inervação aqui para o músculo trapézio e para o esternocleidomastoide, tá? Lembrando que eu tenho aqui cortado, gente, o nervo acessório. Estão vendo ele aqui, motor para o esternocleido, para o trapézio. Então, veja, esses dois músculos recebem inervação de dois planos. Aqui, o plexo braquial, está no pescoço, eu tenho que falar dele, né? Um cadáver dissecado, que a gente dissecou lá, mostrando, então, C5, C6, tronco superior, C7, tronco médio, C8, T1, tronco inferior. Lembrando que o pré-fixado, então, contribuição C4, e o pós-fixado pode ser da contribuição de T1, né? Todos eles aqui, todos os nervos espinhais, eles enviam, então, ramos de C5 até T1 para a musculatura dos músculos longos do pescoço e escaleno, né? Os escalenos que exatamente estão aqui, né, separando. Então, veja, essa imagem mostra claramente aqui o escaleno anterior e aqui o escaleno médio. Então, ele surge entre os escalenos, surge lá do compartimento vertebral, da musculatura. Então, atravessa essa faixa profunda aqui, ok? Então, esses dois ramos superiores, vão tronco superior, tronco médio e inferior. Eu sempre falo para os alunos, nossos troncos aí, eles estão na altura dos escalenos, estão eles, né? Então, os ramos aqui, os troncos estão exatamente aqui. Vejam, se a gente considerar os 3 dedos, né? Eu posso chamar superior, médio e inferior, estão vendo aqui? Superior, médio e inferior, tá? Relativo aos troncos. Quando eu vou fazer uma divisão posterior e anterior, eu mantenho esses 2 dedos, superior e inferior, aqui no plano, e jogo o terceiro dedo para trás. Esse terceiro dedo vai formar o tronco médio, vai formar o fascículo posterior. Já o tronco superior é responsável pela fascículo lateral, o tronco inferior pelo fascículo medial, que estão no mesmo plano. E esse posterior, por quê? Porque exatamente aí transita uma figurinha, que é essa artéria que está passando aqui, gente, a artéria braquial. A braquial, ela transita aqui, ela mergulha entre os fascículos aqui, então o fascículo posterior está atrás da artéria subclávia, desculpa, não é braquial, subclávia, está atrás da subclávia, né? E veja, e aí nós conseguimos visualizar. Então, o tronco superior emite ramos, né? E o inferior também, para a formação junto com o médio, formam o fascículo posterior. Já o superior recebe contribuição do médio, fascículo lateral, e o inferior não recebe contribuição nenhuma, só emite. Então, vejam, esses dois, o fascículo lateral e fascículo medial e posterior, deixam ramos terminais. Então, isso aqui, já na altura do oco da axila, né? Então, são ramos terminais. Então, o fascículo lateral vai dar um músculo cutâneo, né? Eu tenho que pega aí o bíceps, C5, C6, C7. Eu tenho o fascículo posterior, que vai inervar, é o nervo axilar para o deltoide, né? E o nervo radial, que corre posteriormente ao braço, inervando o tríceps no braço, né? E vejam, aqui no fascículo medial eu só tenho o nervo ulnar, que passa do braço sem inervar nada, a partir do cotovelo. O nervo mediano é criado a partir de quem? Do fascículo lateral e medial, ele passa à frente da artéria. Então, aqui nesse plano, eu tenho o mediano à frente da artéria e o fascículo posterior atrás da artéria. Ela mergulha exatamente aqui. E ela mantém uma relação também com quem? Com a contribuição do fascículo lateral e medial, que formam os nervos peitoral, lateral e peitoral medial. Bom, nosso objetivo é falar aqui da região cervical. Então, na cervical, os nervos que saem desse plexo braquial, né, olha aqui o C3, C5, C6 e C7, formando o nervo torácico longo, né? Torácico longo. E vejam os ramos aqui, nós falamos então de C5, C6, C7, para o músculo, que está muito íntimo aí, que é o músculo longo do pescoço, né? E também para os escalenos, ok? Vejam, lá em cima, eu tenho no tronco superior ramo, lá no C5, enquanto o ramo dorsal da escápula, né?
e o nervo e o ramo e a contribuição para o nervo frênico, que seria C3, C4, C5, tá bom? Aqui ainda no tronco superior, ramos para o músculo subclávio, né? E para o nervo subescapular, então que vai inervar lá o subescapular, ok? Então isso acontece transitando na primeira costela, que é o limite aqui da região cervical, né? Está transitando sobre a primeira costela, né? Então aqui, nesses 3 planos que eu usei os dedos, tronco superior, médio e inferior, ele está na região cervical, e sobre a primeira costela. Quando ele mergulha no membro superior, ele mergulha no oco da axila por baixo da clavícula, então ele forma os fascículos, é só você fazer isso aqui, ó. Eu deito os dedos, né? Eles estão superior, médio e inferior, se eu deitei os dedos no plano anatômico, deitei os dedos, eu tenho lateral, medial e posterior. Então, uma forma para poder estudar e gravar essa ordem. Vamos falar, então, dos trígonos, para a gente fechar a aula e depois começar a tirar as dúvidas. Então, esses trígonos, ele é muito mais interessante quando a gente está dissecando, que você vê por partes, né, a segmentação, o que está transitando ali, as relações. A gente vai tentar abordar aqui um pouquinho desse cada um deles. Então, os trígonos, eles já conhecemos, que é o trígono anterior e o posterior. O elemento importante na divisão é o esternocleidomastoide, a margem anterior e a margem posterior dele. A posterior vai formar o trígono posterior, junto com a margem anterior do trapézio e clavícula, né? E é nessa região do trígono posterior que surge, então, gente, o plexo braquial que a gente acabou de falar, né? Então, é onde as estruturas transitam do pescoço para o membro superior ou do membro superior para o pescoço, tá? No trígono anterior, então, a margem anterior, né, do esternocleido até a incisura, eu tenho lá a margem todinha da mandíbula, né? E então tenho aí o trígono anterior, que é desenhado pelo esternocleido, pela sua esternocleido e sua margem na mandíbula, né? Então, onde eu encontro aí compartimento visceral, ok? Então, o trígono anterior, ele é subdividido em submandibular, né? Submentoniano, ou mentual. Submental não é legal, gente, porque mental relativamente. Então, mento, submentoniano ou submentual, o carotídeo e o muscular. São esses 4 subdivisões aí do cervical anterior. Já o cervical posterior, então, ele como um todo, há quem subdivida ele, tá? Então, vejam, aqui no anterior eu tenho o submandibular, o submentoniano, né? Aqui eu tenho o carotídeo, aqui eu tenho o triangular. Quem separa o triangular do carotídeo? O omoioide, ventre anterior, né? Quem separa o carotídeo do submandibular? O feixe posterior do digástrico. Quem separa o submentoniano? O feixe anterior do digástrico, do submandibular. E assim por diante, gente. A gente vai abordar agora um a um. E o esternocleido está aqui. E lá, lembrando que o posterior, né, ele ainda divide-se em um homoclavicular aqui, tá? Que seria entre o esternocleido, o omoioide e a clavícula. Então, um espaço aqui, um triângulo homoclavicular, via de acesso cirúrgico importante. E o posterior, ele vai apresentar, então, aqui, gente, uma região de profunda muscular, né, que é a musculatura posterior, formando aquela camada superficial, né, a bainha, compartimento superficial, com os músculos superficiais aqui do pescoço, e depois a camada vertebral da bainha pré-vertebral, né, que envolve os músculos profundos aqui do pescoço. Muito bem, então vamos falar de cada um deles. Aqui, mais uma vez, subdividindo, né, o anterior e o posterior, lembrando, então, que aqui nesse desenho não traz, os americanos não utilizam no Drake, né, esse homoioide aqui, tá, esse trigo homoioide, tá? Então, vejamos, o anterior, olha lá, importantíssimo elemento de reparo para dividir os trígonos. Eu tenho o digástrico anterior e posterior, eu vou encontrar o ocioide, aqui o omoioide anterior e o ventre posterior do omoioide, tá? Então, separa o trígono muscular anterior, né, do carotídeo. Vamos cada um deles. Vai estar repetido aqui. Vamos falar primeiro do submandibular. Então, o submandibular, o nome já está dizendo, debaixo da mandíbula, gente. Ele é uma subdivisão, então tem uma margem, o seu limite superior é a toda a margem da mandíbula, toda a extensão, até lá o ângulo atrás, né? E aí eu tenho o ventre anterior do digástrico, que é esse aqui. Então, o ventre anterior digástrico com
digástrico, ventre anterior, e ventre posterior digástrico. Então, o digástrico com a mandíbula forma o trígono submandibular, que o principal elemento aqui é a glândula submandibular, né? E que é palpável na superfície, ela é bem superficial aqui, ok? Então, entre agora os digástricos, né? O digástrico direito e esquerdo, ventre anterior, mandíbula, e aqui eu vou encontrar o ocioide, eu tenho o submentoniano. Então, limite lateral, ventre anterior do digástrico de cada lado, inferior o ocioide, plano mediano, então a linha média, medial, assoalho, então é o músculo miloioide, que está aqui com a sua RAF, que nós já falamos, né? E o teto é a pele e a face superficial, né? E aqui eu encontro linfonodos nessa região, tanto no submandibular como no submentoniano. Nessa imagem aqui, cada dissecção, eu consigo visualizar o ocioide, o grande trígono anterior, né? Mandíbula, esternocleido. Então, vejam, aqui em cima, quem é o trígono mandibular? Mandíbula, lá atrás, aqui mais profundo, não está de cerca debaixo da glândula, vou encontrar o ventre posterior digástrico, e ventre anterior, aqui o submandibular. O submentoniano, olha, digástrico e o ocioide. Então, lateral, ocioide inferior, plano mediano, lá atrás o assoalho, miloioide, né? Olha aqui, ó, a linha miloioide da mandíbula, até aqui o ocioide. Então, esse é o submentoniano, lá o submandibular, principalmente preenchido por quem? Pela glândula submandibular, e também nervos aqui importantes que a gente vai falar, tá? Então, veja agora aqui embaixo, entre a linha média, né, e o esternocleido, eu vou encontrar o trígono muscular, né? Então, lá em cima, submandibular, submentoniano, e esse é o muscular, que é composto por quem, gente? Composto basicamente por esses músculos que a gente vai abordar aqui. Mas antes de falar, então, no submandibular ainda, é importante citar essa rede, né, essa variação de nervos que transitam aí, tá? O nervo hipoglosso e um ramo cervical transverso. Vejam que a mais ou menos 3 centímetros, né, da margem da mandíbula, no submandibular, medial à glândula, eu vou encontrar aqui transitando em 35%, né, ou a 1,5% em 50%, então é mais próximo, a literatura fala em 2 a 3 centímetros, a proximidade do ramo mandibular do trigêmeo, nervo trigêmeo, tá? Ramo mandibular. Então, esse ramo mandibular, ele passa mais ou menos 3,5, mas tem que lembrar que 50% da população, ele passa a 1,5, né? Vejam, então isso é muito importante. E lá o ramo cervical, isso é uma variação tanto do Scandalax. A palpação dessa região, então, é bimanual, na cavidade oral se palpa a glândula submandibular e linfonodo, e no ângulo da mandíbula, então, nesse trígono eu coloco os 3 dedos para sentir a glândula, tá? Isso é uma palpação bimanual com luva. Também pode ser palpação manual, mas não você não consegue perceber toda a glândula, eu posso perceber somente na superfície, e se eu tiver aumentada para a cavidade bucal, aí eu não consigo, para a assoalho da boca eu não consigo, se eu não tiver bimanual. O trígono carotídeo, então o trígono carotídeo, gente, olha só, ele está aqui, ele é profundo, né? Então ele é posterior ao esternocleidomastoideo, né? Anterior ao ventre anterior do homoioide, está aqui, seria essa regiãozinha aqui, tá profunda, né? Esse trígono como um todo aqui, então esse é o ventre, a porção anterior, o ventre anterior do homoioide, que vai cruzar para cá, né? O superior é o ventre posterior do digástrico, então digástrico, esternocleido e homoioide, tá? Homoioide. O assoalho, então, vou encontrar músculo, qual é o músculo, gente? Ioglosso, tá? Lá em cima, o músculo entre ioide e a língua, então, ioglosso, constrictor inferior da faringe, constrictor inferior e médio da faringe, né? Nós já falamos. O tireoide, que está aqui, e nós vamos encontrar, deixa eu desligar aqui, nós vamos encontrar o longo da cabeça, lá mais profundamente. Então, tá? Esse é o assoalho. O teto, a camada de revestimento, a face cervical profunda. E nesse trígono carotídeo, então, veja agora melhor aqui, olha só ele, com a sua bainha, olha o esternocleido afastado, né? Eu vou encontrar, então, quem, gente? A artéria carótida, na subificação, a veia jugular interna, né? E lá o nervo vago, ok? Que passa lá atrás, são juntos.
eu encontro ainda, então, ramos, né, da carótide externa que atravessa essa bainha carotídea, né, os ramos da carótide externa, que atravessa, e as variações, obviamente, né, eu vou encontrar a inervação posterior aqui da alça cervical, C1, C2 e C3, também nessa região, tá? Aqui, dissecado o cadáver, mostrando, então, a carótida comum e a jugular interna. Então, são os principais elementos, e lá atrás da carótida, o nervo. Então, veja, a carótida é mais medial, a veia mais lateral e superficial, e o nervo vago mais posterior. Então, lembrando que o frênico está lá atrás, é outra história, esse é outro cara, tá? E na parte posterior dele, olha aqui o escaleno, e o longo do pescoço está aqui atrás, ok? No trígono muscular, então, que ele é exatamente esse mais anterior aqui, né? Eu vou encontrar no ventre superior, então, ele é o ventre anterior do homoióide, tá? O homoióide está aqui, margem medial, né? Eu tenho o esternocleidomastoide, ok? Eu vou encontrar no lateral inferior e tem o lateral superior e lateral inferior. Então, aqui embaixo, o esternioide, e aqui em cima, o homoióide, que cruza aqui nessa região, tá? E a linha média do pescoço, e o assoalho, a fáscia pré-vertebral, tá lá embaixo, e os músculos pré-vertebrais, então, a musculatura, o longo do pescoço, né? O teto é a camada, então, o revestimento da fáscia profunda, onde tem o músculo de ancoramento, o esternioide, o cricotireoide, né? E o conteúdo, então, glândula tireoide, principalmente paratireoide, né? A traqueia, o esôfago cervical e o tronco nervoso simpático. Então, aquele compartimento que nós falamos, compartimento visceral, que está logo aqui atrás, ó. Então, nessa região aqui. Okay? Aqui uma organização que eu achei legal do Capangé, que eu acho que vale a pena de falar, já que falamos dos músculos aí dessa região cervical. Vejam, eu tenho os músculos pré-vertebrais. Quais são eles? O longo do pescoço, os suborbitais, né, os intertransversos, né, e os escalenos. Então, vejam, o longo do pescoço ele tem um fascículo longitudinal e 2 oblíquos, um ascendente e um descendente. Então, vejam, esse longo do pescoço se encontra exatamente aqui. Então, o oblíquo descendente são esses dois aqui, né? Sai do processo transverso e prende o processo, o corpo das vértebras cervicais, né? Está abreviado aqui. O aipode, eu falei para vocês, né? O aipoa são os ascendentes, né? E aí eu vou encontrar o longitudinal, né? O LPL aqui, ó, então ele está seguindo na cabeça, ok? Os músculos suborbitais lá em cima, então o reto da cabeça e o oblíquo da cabeça, né? Reto maior e menor, desculpa, reto maior, né? E o reto menor da cabeça, e o reto lateral, não está aparecendo aqui, ok? Os músculos intertransversários, então, as intertransversos superiores estão aqui entre os processos transversos, ó, aqui, são importantes, e, então, a ação desses músculos intertransversos, né, determina a inclinação da coluna lateral, né? Já os escalenos, juntamente com a ação reforçada dos escalenos, né? Então, os escalenos anterior, médio e posterior. Então, escaleno médio aqui, escaleno posterior aqui, e o escaleno anterior aqui. Anterior e médio na primeira costela, e o posterior na segunda costela. Tá? Então, eles aqui agora, mais detalhado, né, o livro do Schumacher, olha o reto da cabeça anterior, né, o reto lateral da cabeça, né, são suborbitais, vou encontrar os oblíquos ainda, aqui o músculo longo da cabeça, né, na base do crânio, processo transverso das vértebras mais inferiores, né, e aqui o longo do pescoço, né, o ventre superior, aqui uma porção média e aqui a porção inferior dele, tá? E lateralmente, então, os escalenos, escaleno anterior, médio e posterior. Entre o escaleno anterior e médio, é por aqui que brotam, então, os ramos, os nervos cervicais que formam o plexo braquial, exatamente aqui que a gente vai dissecar, tá bom? Então, e lá atrás, o escaleno posterior.
Então, isso aqui é importante, esses escalenos podem variar. A primeira costela pode variar, levando o que a gente falou já, que é uma síndrome do desfiladeiro torácico, né? Por esse espaço interescalênico reduzido, ou uma costela cervical, ou uma costela rudimentar aí da primeira costela, tá? Então, aqui uma descrição, então, o músculo longo da cabeça, né? A origem dele, então, no processo transverso de C3 até T3, e se insere na superfície anterior do corpo das vértebras cervicais. O da cabeça, a origem era o C3 a C6 também, a C3 a C6 agora, e ele, então, a localização é anterior ao músculo longo do pescoço. O reta-cabeça, então, a origem na massa na lateral do processo transverso das atlas, e se prende, então, profundo ao músculo longo da cabeça. E o último reto lateral da cabeça, então, do processo transverso da atlas, e se inserindo lateralmente ao reto da cabeça. Então, aqui uma vista cadavérica anterior, esse trígono anterior que nós falamos, com a fáscia, né, fáscia profunda, a superficial foi retirada, que envolve aqui o externo, percebam que veias jugulares, né, aqui já a retirada da face profunda, mostrando a musculatura, né? Então, o trígono carotídeo se encontra aqui o trígono muscular, lá em cima o submentoniano, submandibular. Né? Retirado agora essa musculatura, eu tenho aqui a camada, então, os órgãos, a camada do trígono, aqui na realidade, desculpa, o compartimento visceral, tá? O compartimento visceral da face pré-traqueal, as duas tireoides, né, com a piramidal aqui, tireoide superior, aqui veia, tireoide superior e aqui inferior, e o trígono posterior, para a gente fechar, nós temos aqui, então, vejam, ele é criado pelo esternocleidomastoide, foi retirado aqui, margem posterior do esternocleidomastoide, clavícula e margem anterior do trapézio. Então, o limite anterior esternocleidomastoide, o posterior margem anterior do trapézio, inferior clavícula, né, que está aqui embaixo. O assoalho, eu encontro, então, o esplênio da cabeça, né, o esplênio do pescoço, esplênio da cabeça, levantador da escápula, tá aqui atrás, levantador da escápula, e encontro os 3 escalenos, né, aqui o escaleno anterior, escaleno médio, né, lá o posterior, aqui, provavelmente, o levantador da escápula e o esplênio da cabeça. Na cabeça, desculpa. Também encontro nessa região isso como teto, né? Como teto aqui em cima. E como o conteúdo, a veia subclávia está aqui, a artéria subclávia está aqui, ó, ela aqui, ó, atravessando atrás do escaleno, né? O omoióide se encontra aqui, o ventre posterior, nervos espinhais, que nós já falamos aqui, do plexo braquial, nervos espinhais cervicais, plexo braquial, nervo frênico transitando mais aqui, seria mais anterior, né, medial aqui a bainha carotídea, e o nervo acessório, né, o nervo acessório, o craniano, ok? E linfonodos. Então, essa imagem aqui mostra novamente aquele ponto que nós chamamos de ponto de Erbe, né? Então, aqui com auricular, aqui o transverso supraclavicular, né? E nessa região também, só que profunda, eu tenho aqui o acessório, né, o 11º craniano, inervando esternocleido e parte esternocleido e trapézio. Então, se eu não me engano, é ele, aqui ainda é o auricular magnum, né? Aqui o transverso, né, já dissecada a fáscia, vê como eles atravessam as fáscias. Né? Então, aqui uma peça dissecada, o esternocleidomastoide, atravessado na superfície por uma veia jugular externa, né, e desenhado aqui, então, ela mergulha nessa fáscia superficial e atravessa profunda para chegar no trígono posterior aqui e avançar até a subclávia. Note aquele ponto aéreo que eu falei para vocês, olha os nervos aqui. Então, os cervicais, né, transverso, e os supraclaviculares, no ponto de Erbe. Aqui, retirado do plano mais profundo, consigo visualizar o escaleno anterior, o escaleno médio e o escaleno posterior. Aqui o ventre posterior do omoióide, né? Formando aquele último trígono. Então, vejam, aqui eu tenho já tronco nervoso do plexo braquial, né? Então, estou no plano profundo. E ramos cervicais lá. Então, aqui em cima, eu já vou encontrar aqueles músculos levantador da escápula e esplênio. Ok?
Na porção final, então, dos suboccipitais, né, são os músculos mais curtinhos aí entre o occipital e a primeira e segunda vértebra cervical. Então, já falamos do reto da cabeça, oblíquo da cabeça, então, reto maior e menor, oblíquo inferior e superior. Então, vejam, aqui eu tenho o reto menor da cabeça, o reto maior da cabeça, tá? E depois eu vou encontrar o oblíquo da cabeça, número 3, né? Oblíquo inferior e o oblíquo superior, tá? Então, são esses os músculos que se encontram aqui, são mais profundos, né, cervicais, são suboccipitais, e apresentam esse formato, saindo do processo espinhoso, ou arco aqui, e se inserindo nas linhas nucais, né, linha nucal inferior, tá? Esse plano linha nucal inferior. Aqui o oblíquo superior da cabeça, e aqui o oblíquo inferior da cabeça. Então, sendo o processo espinhoso, o processo transverso da Atlas, a linha nucal, os oblíquos. Aqui o reto posterior maior e o reto posterior menor. Os menores são mais mediais e os maiores são mais laterais, saindo do processo espinhoso, né, e o tubérculo posterior da Atlas, inserido na linha nucal também. Então, a importância desses caras aqui é que tem inervação muito importante, e pode gerar dor, né, dor holocraniana, não, uma dor, uma cefaleia occipital, por compressão desse dor, por tensão desses músculos, né, da função do trabalho do indivíduo, da tensão, ansiedade. Então, mais uma vez aqui em maior aumento, olha só, processo espinhoso da axis, aqui os dois oblíquos, né, esse oblíquo inferior e superior, e lá o reto menor e o reto maior da cabeça, tá? Então, olha só como eles acabam criando um triângulo aqui, o oblíquo superior, né, e aqui lá o oblíquo, o reto, na realidade, desculpa, oblíquo superior, aqui o oblíquo inferior, os dois saindo do processo transverso da C1 ao processo transverso da espinhosa da C2, né? E aqui o reto inferior e o reto superior, tá? Importância por quê? Porque exatamente aí C1, né? Então, o hospital, né? Hospital maior e menor transitam aqui. Esse hospital maior sai abaixo do reto inferior, do oblíquo da cabeça, né? Oblíquo inferior da cabeça, e o C1 sai acima, sai daquele trígono, junto com a artéria vertebral. Então, esse ponto, esse trígono aqui, é importante por conta disso, né? Eu tenho os processos transversos, a vértebra recebe aqui a artéria vertebral, e ela surge exatamente aqui nos suboccipitais, junto com esse nervo C1, e mergulha no forame magno, né? Bom, gente, aqui é a nossa referência, então, em primeira mão, sempre, então, anatomista, vale a pena encontrar o TESTI, né? Esse é o Tratado de Anatomia Humana,